seja engrandecido, porque a palavra do Senhor diz: eu posso tudo naquele que me fortalece. Vamos clamar ao Senhor. Bondoso Deus, maravilhoso é o nome do Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus dos profetas, o Deus em cuja presença nós estamos. Senhor, a tua palavra diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, meu Deus, envia agora a tua unção, envia o teu poder, envia a tua graça, a tua misericórdia. Oh, meu Deus, venha tocar, venha curar, venha libertar, venha restaurar, venha, Senhor, ungir agora, Senhor, trazendo, ó Deus, alegria, paz, esperança, a unção do teu Espírito, tocando, libertando, curando, restaurando, transformando e libertando, Senhor, para a glória do teu nome santo. Meu Deus, nós queremos, Senhor, invocar o teu nome, porque bendito é o nome do Senhor. A ti, Senhor, pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Senhor, recebe agora, Senhor, as nossas vidas. Recebe, Senhor, meu Deus, nós colocamos em tuas mãos, para que o teu nome, ó Pai, venha a ser exaltado, glorificado e engrandecido nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome santo, nós pedimos a tua unção e o teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos mais um momento nós vamos meditar a palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 32. Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 32. Eu vou ler aqui, para nós podermos entender melhor. Eu gostaria de ler aqui desde o versículo 29. Desde o 29, João capítulo 9, versículo 29, que diz assim, amém, vamos ler. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Agora o 31 diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. E o versículo 32 diz assim: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Amém? Por favor, os irmãos poderem sentar. Nós estamos aqui na casa de Deus, buscando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, buscando a face do Senhor. Viemos adorar a um Deus que é Espírito e que é verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu gostaria de meditar um pouco o que estava acontecendo nesses dias que nós estamos lendo aqui, nos dias que Jesus esteve aqui na terra. Quando Jesus esteve na terra, ele encontrou pessoas angustiadas, desesperadas, oprimidas, perturbadas, endemoniadas, doentes,
Na verdade, Jesus encontrou um povo sem esperança. Você sabe o que é viver sem esperança? Nós temos esperança, mas aquele povo não tinha esperança. Dá para imaginar, vamos imaginar um leproso que vivia no Vale dos Leprosos, longe da sua família, destituído da sociedade, com dores, a sua carne apodrecida, uma pessoa que passava humilhação, pessoa que andava pelas estradas, pelos caminhos, batendo uma sineta, para que as pessoas, avisando as pessoas que vinha se aproximando um leproso, que as pessoas saíssem da direção que ele vinha vindo, avisando as pessoas que vinha chegando um leproso, procurando na encosta do caminho, onde pessoas piedosas colocavam alimento, água, roupas, vestimentas, para que eles pudessem pegar aquilo que lhe daria a sua sobrevivência. Que esperança tinha um leproso? Nenhuma. Que esperança tinha a família de um leproso? Nenhuma. Mas quando Jesus vem, curando os leprosos, limpando os leprosos, trazendo esperança, quando as pessoas ouviam no Vale dos Leprosos, há esperança, e eu garanto que para as pessoas que não tinham esperança, havia uma única mensagem que poderia trazer esperança, e essa mensagem estava num homem chamado Jesus. Olha, nós não podemos nada, eu não tenho esperança, você não tem esperança, mas ouve-se falar de um homem que purifica os leprosos, que limpa os leprosos, que cura, que restaura o leproso e dá ele, faz dele uma nova criatura, uma vida limpa, uma pele purificada. E o que dizer das viúvas? Passavam fome, miséria, quando não viam os seus filhos sendo levados pelos credores, porque vinham receber as suas dívidas, como aconteceu lá nos dias de Eliseu, que aquela viúva estava prestes a perder os seus filhos, porque iriam ser levados como escravos, a troco da sua dívida. Que esperança tinha essas pessoas? Que poderia motivar essas pessoas a continuar vivendo? A não ser aquele que viria para trazer alegria, para aqueles que não tinham que comer, multiplicava pães, mostrando para as pessoas que poderia viver uma vida nova, trazendo esperança, dizendo: olhai as aves dos céus, que não plantam, que não colhem, que não ajuntam em celeiro, mas o meu Pai Celestial cuida delas, e se Ele cuida delas, Ele vai fazer muito mais por vocês. Olha os lírios dos vales, como crescem, como são tão belos, nem Salomão se vestiu como um deles. E se esta erva está bonita, florida, e amanhã ela seca, se será queimada, quanto mais o meu Pai Celestial não terá para vocês muito melhor do que preparou para essas ervas. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus ama o homem, Deus se preocupa com o homem, Deus tem plano na vida do homem, de salvar, de alcançar, de transformar. E para aqueles que viviam sem esperança, qual era a esperança de um cego? Qual era a esperança de um surdo? Qual era a esperança de um mudo? Qual era a esperança de uma pessoa que sofria? Hoje nós podemos dizer, a tecnologia está avançada e a ciência está avançada. Creio que em breve algumas doenças que ainda não foram encontrada a cura, a solução, talvez algum tempo no futuro poderemos ainda alcançá-lo. Alguém pode ainda ter uma experiência, mas naquele tempo, que esperança alguém poderia ter? Nenhuma.
Mas quando chega aquele que cura o cego, o surdo, solta a língua dos mudos, aquele que faz o paralítico saltar e andar, os coxos, as pessoas que estão desesperadas, atormentadas, possuídas de espíritos malignos, então ele vinha, restaurava, transformava, libertava e fazia delas uma nova criatura. Aqui nós vemos assim, o cego dizendo assim: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Nunca. Quem que já ouviu falar isso nos dias dele, há quase 2000 anos atrás? Nunca se ouviu falar, desde o princípio, desde o início do mundo, que um cego de nascença enxergou. E hoje nós estamos vendo. E eu quero dizer que este homem é de Deus. Este homem é enviado de Deus. Este homem só pode ser o Filho de Deus, porque ele cria, porque ele sabia que existia o melhor para ele. E quando Jesus veio a esse mundo para trazer um evangelho de salvação, para trazer um evangelho de perdão, para trazer um evangelho que restaura, que cura, que levanta, que transforma, que move, que liberta e que faz do homem uma nova criatura, ao mundo que estava sem esperança, ao mundo que estava perdido, então houve a alegria, a paz e a esperança. E o que eu quero dizer é que desde Jesus começa-se uma era modificada. Quando se fala assim, nova era, alguém se assusta, fala: ixi, não fala em nova era não. Por quê? Porque nova era é coisa de Illuminati, de anticristo, é coisa do falso profeta. Mas Jesus veio para trazer ao homem uma nova era de alegria, de esperança e de paz. E desde então, a graça começou a ser anunciada. Jesus veio para trazer ao mundo não apenas a preparação de um discurso vazio de palavras, que o homem pudesse ouvir discursos e pudesse optar por uma boa religião e depois viver uma vida vazia, decepcionada, destruída e arruinada. Mas quando Jesus veio, ele veio para dizer assim: existe para o homem uma vida e uma vida com abundância. O que nós temos que entender é que o mundo, ele não está preparado para receber as coisas que vêm de Deus. O próprio Jesus disse: o mundo conhece, ama e recebe o que é do mundo. E às vezes o mundo quer criar religiões e querem criar seus deuses, mas deuses que sejam adequados à sua própria cultura, à sua vida, à sua maneira de ser. Eu vou criar um Deus, ou eu vou crer num Deus, ou em deuses que façam com que a minha vida continue desse jeito, e um Deus que me aprova, um Deus que assina embaixo de tudo que eu vou fazer. Assim que o mundo está, é assim que o mundo espera. Mas nessa ele cria religiões, cria deuses, mas na verdade a sua vida continua sem ser alcançada, impactada e tocada pelo poder da glória de Deus. Jesus veio para trazer não uma religião que agradava o homem, não veio para se mostrar um Deus bonzinho. Aceitem a mim porque eu sou bonzinho e eu vou ser bonzinho para vocês, eu vou ser amoroso com vocês, eu vou fazer algo para vocês que vocês vão gostar e vão ficar contentes. Não. Jesus veio para trazer ao homem, a graça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, a misericórdia de Deus. Ele veio para trazer ao homem que estava afastado de Deus, comunhão com Deus, ao homem que estava caído, que se levantasse, ao que estava torto, que se endireitasse,
Algo que estava falido, destruído, arruinado, que fosse restaurado pelo poder e pela graça de Deus. Não é um Deus que vai se adequar a mim, ou a você, ou a qualquer um que seja. Mas Ele veio para trazer a espada. E a espada que penetra até o nosso coração, a nossa alma, e Ele é apta para discernir os nossos pensamentos. Quando Jesus veio, Ele não veio para trazer ao homem aquilo que o homem talvez gostava de ouvir. Eu vou falar aquilo que os seus ouvidos vai ser açúcar para os seus ouvidos, açúcar para a sua vida, para adoçar a sua vida. Não, Jesus disse: a palavra que eu venho trazer é fogo, é espada. A palavra que eu venho trazer para você é a palavra, a única coisa que pode tocar no coração do homem, é a graça e a misericórdia de Deus. O homem tem criado armas cada vez mais potentes, armas que podem atirar com fortes calibres, armas que são cada vez mais aperfeiçoadas, que pode tirar a vida da pessoa, destruir a vida de uma pessoa. Mas Jesus veio para dizer que somente a graça, a bondade, a misericórdia de Deus pode tocar, pode atingir a alma do homem e trazer a bênção, a paz, a alegria, a restauração e a renovação. É isso que nós precisamos, é isso que o mundo está precisando. O mundo precisa de Jesus. O mundo precisa de salvação, o mundo precisa de libertação, o mundo precisa de paz, o mundo precisa de esperança. Porque às vezes conversa com alguém: eu estou em depressão, por quê? Porque não tenho mais esperança, eu não tenho mais esperança na área profissional, na área sentimental, seja na área profissional, seja na área financeira, seja na área profissional, sei lá que área que pode ser. Estou sem esperança, não tenho muitas expectativas, mas eu quero dizer para você que quando você traz o reino de Deus e a glória de Deus, aquilo que é impossível, aquilo que está longe de acontecer, porque as coisas impossíveis tornam-se possíveis, as coisas que não existem, traz a existência pelo poder de Deus e pela palavra de Deus. Quando o evangelho penetra no coração de uma pessoa, ele traz à existência as coisas que não existem, traz de volta aquilo que foi levado pelo inimigo, traz restauração, traz restituição, traz cura, traz libertação, traz transformação, traz salvação. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. A esperança do mundo está em Jesus. Aleluia. Nunca se viu falar, desde o princípio do mundo, que existe um Deus como o nosso Deus. Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se você espera no Senhor, Ele trabalha para você. E quando chega Jesus trazendo num mundo em que as pessoas esperavam alguma coisa, olha, eu acho que, Ele só vai escolher levitas. Não. Ele só vai escolher sacerdotes. Não. Ele vai escolher os grandes religiosos. Não. Quando Jesus ressuscitou, Ele escolheu Maria Madalena, uma mulher que não tinha muita reputação, uma mulher que ninguém o pararia para ouvir a sua palavra, uma mulher que alguém nem teria talvez coragem, sentiria-se vergonha de chegar perto daquela mulher, dizer: olha, não quero que ninguém nem me veja perto dessa mulher. Por quê? Porque ela não tem boa reputação, não quero me aproximar dela. Mas foi nela que o Senhor escolheu para colocar a primeira palavra de boas novas da ressurreição. Vá e diga para os meus irmãos que eu estou vivo. E ela saiu e foi até onde estavam os discípulos e disse: o Senhor mandou dizer para vocês que Ele vive, para que vocês subam para Galileia, porque lá vocês o encontrarão.
Talvez para muitas pessoas eu não vou nem chegar perto, mas nela está a mensagem. E por que escolheu ela? E por que não escolheu um sacerdote? Por que não escolheu um levita? Por que não escolheu um homem e não uma mulher? Ele escolhe aqueles que são comprados, lavados e remidos no sangue dele. Ele escolhe aqueles que acreditam que existe a esperança do amor de Deus, a esperança do perdão, a esperança da salvação, a esperança que o perdido seja alcançado, que o pecador seja restaurado. E se nós chegamos diante do Senhor dizendo: eu sou fraco, eu sou cansado, eu estou perdido, eu sou um pecador, eu estou destituído da glória de Deus, eu estou longe do Senhor, mas eu creio que Ele deu a sua vida e derramou o seu sangue para que os meus pecados sejam apagados, sejam limpos e sejam perdoados. Tenha certeza que aquele passa a ser um vaso escolhido para que o Senhor coloque a sua palavra, a sua mensagem de salvação e de libertação. É para quem crê. O evangelho é para quem acreditar. O evangelho para muitas pessoas tornou resistência, escândalo. Como que eu vou confiar em alguém que foi morto na cruz? Como que eu posso confiar em alguém que foi pendurado na cruz? Porque maldito é aquele que for pendurado na cruz. Mas quando você entende o evangelho, ele se fez maldito por você, ele se fez maldito por mim, porque ele tomou os nossos pecados, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então recebemos o seu perdão, recebemos a sua graça, recebemos a sua libertação e recebemos a transformação do Senhor Jesus. Quando nós entendemos que existe salvação, quando nós entendemos que existe perdão, quando nós entendemos que existe o galardão de Deus para nossas vidas, quando nós entendemos que o evangelho é o poder de Deus, e quando nós entendemos que Jesus é a coisa mais preciosa que existe, para onde iremos se somente tu tens as palavras que são de vida eterna? Mas muitos não interessaram em ouvir a sua palavra. Muitos esperavam que Jesus ia ser aquele que viria para, como eu disse há pouco, para ser um Deus adequado à sua vida. Quando Nicodemos procura Jesus e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? E ele disse: você precisa nascer de novo. Como posso eu, um homem velho, nascer de novo? E às vezes nós pregamos muito sobre... Nicodemos disse: como posso ser um homem velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu não entendo isso. E ele disse: você só entende da carne e só entende as coisas que são do sangue, mas eu estou falando das coisas que são da água e do Espírito. Mas eu estava meditando nisso hoje, e digo: Senhor, às vezes nós só pregamos, como posso eu ser um homem velho e voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Mas eu comecei a fazer uma meditação totalmente diferente. Para nós hoje que somos espirituais, sabemos que não é voltar ao ventre da mãe e nascer de novo, não é isso, mas é um novo nascimento da água e do Espírito. Mas a pergunta ainda continua: como posso eu nascer de novo sendo um homem velho? Eu quero que você medite no que eu vou dizer agora. Como você pode dizer: como posso nascer de novo sendo uma pessoa já velha? Velha nos nossos costumes, velho nos nossos pensamentos, velho nas nossas atitudes, velhos na nossa maneira de ser. Como que nós podemos às vezes falar: eu vou nascer de novo, mas sabe o que acontece? Faz tanto tempo que eu faço assim, que eu já acostumei viver assim. Faz tanto tempo que eu aprendi assim e faço assim, que eu sinto falta se eu não agir assim, porque isso já tornou algo mecânico, é algo que eu já faço sem sentir, ou nem percebo que estou vivendo dessa forma. Por quê? Porque aquilo faz parte da nossa cultura, faz parte dos nossos costumes, faz parte da nossa tradição.
Eu sou velho demais para nascer de novo. Eu sou velho demais para abrir mão da minha velha tradição. Porque isso para mim é religião. O que é religião? É algo tradicional. É algo que nós fazemos, somos rigorosos naquilo que fazemos e defendemos aquilo com unha e dente. Mas quando nós... Sabe o que Paulo disse? O apóstolo Paulo disse assim: eu, judeu, fariseu, descendente da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, significava que ele entendia e entendia muito da lei dos profetas. Ele disse: eu tive que me despojar de tudo aquilo que eu era, que eu sabia e que eu fazia para herdar a graça e a misericórdia de Deus, para herdar a misericórdia que está em Cristo Jesus. Porque todas as coisas que fiz na minha ignorância, disse Paulo, porque eu não conhecia o poder de Deus e nem o reino de Deus. Persegui a igreja, combati a igreja do Senhor, porque para mim era uma seita, para mim era um movimento que poderia ser desfeito. Mas quando compreendi que eu estava combatendo contra o próprio Filho de Deus e contra o próprio Deus, então eu me sujeitei a Ele, eu me rendi a Ele. Sabe o que é o Evangelho? É a rendição total do homem a Deus. O Evangelho é quando nós nos rendemos totalmente ao Senhor, como fez Paulo, como fez Pedro, como fizeram os seus discípulos, se renderam totalmente a Ele. E quando eles se renderam totalmente ao Senhor Jesus, eles receberam o dom gratuito, receberam a graça e a misericórdia. Nós não vamos receber porque somos merecedores, ou pelo nosso esforço, ou pela nossa dedicação, não. Mas nós vamos receber porque a graça do Senhor é grande para conosco. O amor dele, a misericórdia de Deus, o reino de Deus é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. Quando Deus olhou para o mundo e viu que todos haviam pecados, estavam destituídos da glória de Deus, em vez de Deus enviar o juízo, como enviou o dilúvio, em vez dele enviar o juízo, ele enviou a graça. Ele enviou o seu Filho. E Jesus vem então para trazer uma nova etapa, um novo tempo, tempo da graça, tempo da misericórdia, tempo do poder, tempo da unção, tempo da restauração, tempo do livramento, tempo da bonança, tempo do milagre, tempo da graça, tempo da justiça, tempo do perdão, tempo do amor, da misericórdia e da glória de Deus. É o homem restaurado para Deus, é o homem alcançado para Deus, é o homem alcançado pela unção do Espírito Santo para Deus. Tempo de restauração, tempo de avivamento, tempo do mover do Espírito. Será que nós estamos dizendo como este homem cego disse? Porque ele dizia assim no versículo 32, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Irmãos, eu pergunto, onde está a graça de Deus? Onde está o amor de Deus? Onde está o poder de Deus? Onde está a virtude de Deus? Nós estamos vivendo tempos que, como igreja, nós estamos afastando da raiz, podemos dizer a raiz de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo. Estamos a cada instante nos afastando daquilo que Ele estabeleceu.
Porque quando nós começamos a colocar a nossa sabedoria, o que é o Evangelho? O Evangelho não é a sabedoria do homem. O que o Evangelho é? O Evangelho não é o poder do homem. E quando o homem começa a limitar o poder de Deus a um poder que está na sua vida, quando nós começamos a limitar a glória de Deus àquilo que está na nossa vida, então nós passamos a viver um cristianismo muito distanciado daquele que Jesus veio trazer na terra. Porque o Evangelho que Jesus veio trazer não é muitas vezes o Evangelho que pregamos no dia de hoje. O Evangelho que traz muito mais entretenimento do que glória e poder. O Evangelho que muitas vezes traz muito mais entusiasmo, muito mais algo emocional do que propriamente aquilo que é espiritual. Por quê? Não vamos, vamos sentir a graça de Deus, e nós às vezes ficamos tempo tentando sentir algo novo, mas que novo se nós saímos daqui com o velho? Se nós entrarmos com o velho homem, saímos com o velho homem, que prova e que experiência nós tivemos dessa manifestação de Cristo na terra? Nenhuma. Mas quando o apóstolo Paulo diz, vamos despojar do velho homem, e para revestir de um novo homem, e quando nós falamos assim, Jesus está aqui? Tá, então, aqui está tendo renovação, restauração, avivamento, cura, libertação, transformação, novo nascimento, nova vida, pessoa sendo tocada, restaurada, transformada, fortalecida, salva, restaurada pelo poder de Deus. Esse é o Evangelho de Jesus, que levanta o cansado, a graça que levanta o oprimido, a graça que cura o doente, a graça que alcança o pecador, a graça que levanta aquele que não tem mais força, a graça do Senhor que traz alegria, que traz o avivamento, que traz a transformação e a renovação do Espírito Santo. Esse é o Evangelho que tem que ser pregado, esse é o Evangelho que Ele autorizou a pregar. Não vamos pregar no nosso nome. Às vezes o pregador está mais impressionado em fazer o nome dele ser conhecido, o nome dele ser grande, fazer com que ele seja famoso, com que ele seja conhecido mundialmente como o homem de Deus, ou o grande que opera, ou que faz isso, ou que faz aquilo, e que faz grandes coisas. Mas deixamos de pregar o Evangelho simples, Evangelho tão simples, que foi o Evangelho que Jesus pregou. Jesus pregou um Evangelho tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que Ele nem ousou a falar das coisas que tinham lá nos céus. Ele pregava o Evangelho citando as coisas aqui da terra, falando aos lavradores, aos pescadores, falando a homens, chefe de família, falando histórias de semeador, de semente, de colheita, de pesca, falando coisas que o homem pudesse entender no seu dia a dia, porque ele não se dirigia a nenhum intelecto, não foi pregar para os sábios, para os grandes, para os poderosos, mas ele mesmo dizia, eu te dou graça, porque escondeste essas coisas dos grandes, dos sábios e dos poderosos, e revelaste aos pequeninos. Então, o Evangelho que ele pregou, foi para os simples? Foi. E não teve também, mas agora a hora que eu chegar na casa de Mateus, que é um homem que trabalha, na época, cuidava dos negócios da fazenda, do tesouro, um homem de muita reputação, agora vou me dirigir a Zaqueu, que é um homem da alta sociedade, eu vou me dirigir a um médico, a um doutor, e eu vou ter que agora ser mais refinado, eu vou ter que falar a ele de algo muito mais elevado para o seu intelecto. Não. Na casa de Mateus, ele foi lá e sentou na mesa, comeu com os pecadores e falava de uma forma tão simples, uma forma tão simplificada, que os mais simples homens lavradores, homens do campo, pescadores, podiam entender completamente a sua mensagem.
E a mensagem que ele queria trazer, a mensagem que ele fazia questão de trazer é essa: salvação, perdão, cura, transformação, libertação, trazer o homem para a presença de Deus, fazer com que o homem que está afastado de Deus se aproxime de Deus, aquele que está em inimizade com Deus torne-se amigo de Deus, aquele que seja reconciliado, tenha paz com Deus, receba o amor de Deus e que seja amigo de Deus. Quando Jesus chegou, ressuscitou, primeiramente ele diz assim: eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe aquilo que os seus senhores vão fazer. Já não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigo. Eu vos chamo de amigo. Vocês são meus amigos, porque tudo aquilo que eu vou dizer, eu revelo para vocês. Mas quando Jesus deu a sua vida, morreu na cruz, e depois que ele ressuscitou, ele disse para Maria Madalena: vai e diga para os meus irmãos que eu estou vivo. Agora já não é servo, agora já não é mais amigo, mas ele diz: vá e diga para os meus irmãos. Por que ele disse isso? Porque agora vocês também são filhos do meu Pai, são filhos de Deus, porque foram comprados, lavados e remidos pelo meu sangue que foi derramado na cruz. Somos filhos de Deus. O Evangelho é esse poder de Deus que transforma o pecador em filhos, que transforma o bastardo em filhos, que transforma o estrangeiro em filhos, não só para a casa de Israel, não só para os filhos de Israel, mas para todos aqueles que se tornaram filhos de Abraão. Por quê? Porque tem por pai Abraão, que é o pai da fé. E se você pode crer, como creu o crente Abraão, então você se torna filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Esse é o Evangelho. E disse: desde o princípio do mundo nunca se viu falar nisso. Nós temos que continuar pregando o Evangelho, que as pessoas vão dizer: desde o princípio do mundo nunca se ouviu falar nisso, nunca se viu falar nisso. Coisas que os grandes e os sábios ainda não foi lhe revelado, são revelados aos pequeninos que buscam a presença e a glória de Deus. Porque se a sabedoria de Deus se manifestar no menor entre nós aqui, nós seremos mais sábios do que os maiores sábios desse mundo. Nós seremos mais sábios do que eles. Por quê? Porque a sabedoria de Deus ultrapassa, é maior do que tudo e do que todas as coisas. Precisamos crer nesse Evangelho, precisamos anunciar esse Evangelho, precisamos alcançar vidas através desse Evangelho. Quando nós cremos, vivermos e pregarmos esse Evangelho, não vamos nos envergonhar de dizer: tragam os cansados, tragam os oprimidos, tragam os fracos, tragam os abatidos. Porque onde Jesus estava, as pessoas traziam doentes, fracos, perturbados, endemoniados, pessoas que eram trazidas em macas, pessoas que eram carregadas, pessoas que traziam, pessoas que já não tinham mais esperança de viver, esperança de ser curado, esperança de livramento, de libertação, mas trazia, e diz a palavra, Jesus tocava em todos, e todos recebiam a cura e a libertação. Porque ele trazia a restauração, ele traz a força, a fé, a esperança, a alegria, a paz, a misericórdia. Então, se nós formos pregar esse Evangelho, nós vamos pregar vida, nós vamos pregar libertação, nós vamos pregar restauração, nós vamos pregar transformação, e o mundo inteiro que está sedento dessas coisas, renderão ao único que é poderoso para fazer essas coisas, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que veio ao mundo para trazer a restauração e a libertação. Tudo que nós temos, apresentemos ao Senhor Jesus. Nós temos que aprender com o Evangelho. O Evangelho, ele nos ensina. Olha, nós temos uma multidão, quase 20 mil pessoas. Nós vamos agora alimentar 20 mil pessoas de que maneira?
Aí vem um dos discípulos lá, André. Senhor, a única coisa que nós conseguimos está aqui. 5 pães e 2 peixes. Mas é muito pouco. Para apresentar para uma multidão tão grande como essa. E Jesus disse, não, isso basta. Isso basta. Se você guardar essa palavra no seu coração, isto basta, nunca mais você vai dizer que uma coisa é pouca. Você pode ver, isso aqui é pouco diante da demanda, diante da necessidade, mas se você lembrar da palavra do Senhor, você vai dizer, isso basta, porque quem disse isso foi Jesus. Está tão pouquinho, o meu salário é tão pouco, mas as coisas que eu tenho é tão pouca, eu tenho isso, é tão pouco, abre o guarda-roupa, está tão pouco, abre a geladeira, está tão pouco, e é o que mais nós falamos às vezes, é tão pouco, o que eu tenho é tão pouco, mas quando disseram para Jesus, é tão pouco o que eu tenho para apresentar diante de uma multidão dessa, ele disse, não, não é pouco, isto basta. Mas será que esse homem está certo? Para dizer que isso basta, ele não está enxergando o que eu estou enxergando? Será que ele está cego? Eu estou vendo uma multidão e será que ele está vendo umas 2 pessoas só? Será que ele não está entendendo? Que aqui só tem 5 pães e 2 peixes, e aqui tem uma massa de gente, uma multidão, para ter que alimentar? Não, Jesus está enxergando, quem não está enxergando é você. Por quê? Porque você só enxerga aquilo que está limitado diante dos seus olhos, mas Jesus pode enxergar através da limitação, Ele pode enxergar através do impossível, Ele pode enxergar através daquilo que nos parece natural e limitado. Por quê? Porque Ele vem com a mensagem de multiplicação, de restauração, de transformação. Ele pode transformar o pouco em muito, Ele pode transformar aquilo que não é, naquilo que é, Ele pode transformar aquilo que não pode, naquilo que pode, porque Ele pode tudo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele pode tudo. Quando você chega diante daquele que pode tudo, não importa o que você apresenta, Ele pode tudo, Ele pode todas as coisas, Ele pode tudo. Então apresente-se diante dEle e fala, Senhor, para mim é pouco, mas eu sei que para Tu basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa e manifesta e multiplica e faz um milagre e faz o impossível acontecer, porque esse é o Evangelho, essa é a minha fé e essa é a minha esperança. E quando você espera nisso, você está vivendo o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus não é isento de milagres. O Evangelho de Jesus, ele não é destituído de maravilhas. O Evangelho de Jesus não é destituído da glória de Deus. Não podemos dizer o Evangelho aqui e a glória aqui. O Evangelho é esse e o poder de Deus é esse. O Evangelho de Deus é esse e os milagres são esses. Não, o Evangelho é o milagre, o Evangelho é o poder, o Evangelho é o impossível que Deus faz na nossa vida. Ou nós cremos no Evangelho de Jesus, ou nós continuamos vivendo uma vida limitada, uma vida cheia de dificuldades, de ansiedades no nosso dia a dia. Apresentemos diante do Senhor Jesus. Eu vou um pouco mais além, antes de nós orarmos. Eu quero falar alguns minutos de Jairo. Jairo, um dos principais da sinagoga, um homem que conhecia a lei, que conhecia os profetas, um homem importante, um homem que sabia do poder de Deus, não era um homem incrédulo, ajudava muitas pessoas, ajudou no templo, ajudou em sinagogas. Só que tem uma coisa, a filha dele estava morrendo, a única filha, uma menina, estava morrendo, e ele disse assim, olha, eu vou atrás de Jesus, eu vou atrás de Jesus, não importa o que as pessoas vão pensar de mim, eu sei que eu vou fazer isso, e muitas pessoas vão se desagradar,
Talvez os sacerdotes não vão gostar, talvez os meus líderes não vão gostar, os superiores meus não vão gostar, mas para onde, quem eu buscarei, senão o Senhor Jesus Cristo? E ele foi lá e disse: Senhor, a minha filha está morrendo, o Senhor pode ir na minha casa e dar a vida para ela e curá-la? Ele disse: posso, vamos lá. E estava indo ele com Jesus na direção da sua casa, quando vieram alguns mensageiros, e eles disseram assim: Lázaro, não importunes mais o mestre, porque a tua filha morreu. Então, aqueles homens trouxeram uma notícia, ele foi em busca de uma boa notícia. Eu vou trazer, eu estou tão feliz, porque eu estou levando para a minha casa o único que pode resolver o meu problema. O problema está lá, e eu estou indo na direção do problema, levando o único que pode resolver, que é Jesus. A minha filha vai ser curada, porque Jesus vai curá-la. Era a fé dele. Mas aqueles homens vieram e fizeram o quê? Anularam a fé dele. Anularam a fé dele, dizendo assim: não há o que fazer mais, porque a tua filha está morta. Acabou com a fé de Jairo. Mas Jesus foi além. Jesus disse para Jairo, ele disse assim: não tenhas medo, não temas, nós vamos lá e vamos dar a vida para ela, não tenha medo. Mas parece que o problema agravou. Não tenha medo, parece que a coisa ficou pior do que estava, e Jesus disse: não tenha medo, mas acho que agora não tem mais solução, não tenha medo, apenas creia, foi o que Jesus disse, apenas creia. E quando Jesus chegou lá, ele foi dar a boa notícia para as pessoas, todo mundo chorando, todo mundo triste, todo mundo lamentando, e Jesus foi consolar aquelas pessoas, e disse: não precisa chorar não, a menina não está morta, ela está dormindo, eu vou despertá-la. E as pessoas riram de Jesus. Os que estavam chorando passaram a rir, a debochar de Jesus, a zombar de Jesus. Só que Jesus foi ao quarto onde a menina estava morta. Menina, levanta-te. Ele deu um brado. Talvez as pessoas que estavam rindo lá no outro cômodo ouviram somente os gritos, os brados de Jesus, que gritou: menina, levanta. Talvez as pessoas riram até mais ainda. Por quê? O homem disse que ia despertar ela, agora ele está gritando com o defunto, mandando levantar, dizendo que vai despertar o morto. E talvez riram ainda mais, mas eles tiveram que calar-se quando Jesus apareceu trazendo a menina para fora. Ele tem o poder, nele está o poder, nele está a virtude, nele está, é esse o evangelho que nós estamos anunciando, e é esse evangelho que ele quer que seja pregado até os confins da terra. Anuncie aos cansados, anuncie aos perturbados, anuncie aos doentes, anuncie aos oprimidos, aos fracos, aos cansados, que o evangelho está sendo pregado para restauração, para transformação, para cura. É o evangelho que cura, é o evangelho que transforma, é o evangelho que liberta. E Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Então vamos pregar o evangelho e vamos anunciar o evangelho. E o poder do evangelho é aquele que cura, é aquele que salva, é aquele que liberta, é aquele que transforma, é aquele que restaura, é aquele que transforma. Ah, mas o meu lar está todo destruído. Ele restaura o seu lar, ele restaura a sua família, ele restaura o seu casamento, ele restaura a sua vida, ele faz de você uma nova criatura, porque o evangelho muda tudo.
Nunca se viu desde o começo do mundo que um cego de nascença pode enxergar. Agora já pode se dizer que cego de nascença enxerga, porque Jesus de Nazaré veio para fazer esse milagre. Pode-se dizer que o coxo, o paralítico, pode-se dizer que o surdo, pode-se dizer que o morto ressuscita, pode-se dizer que a água é transformada em vinho, e que os pães são multiplicados, e que ele anda sobre as águas, e acalma as tempestades. É o poder do Evangelho, é o poder de Jesus, é a glória de Deus, é o Espírito de Deus manifestando aos homens o poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos colocar de pé. Vamos falar com Deus. Creia que Jesus vai tocar em você. Só o Evangelho pode te salvar. Só o Evangelho pode transformar. Só o Evangelho pode fazer nova todas as coisas. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, e nós vamos clamar ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus, deixe o Espírito Santo tocar em você. Nós pregamos um Evangelho, não um Evangelho que não tem poder. Não vamos pregar um Evangelho que não muda a vida do homem. Não vamos pregar um Evangelho que não transforma a vida do homem. Não vamos pregar um Evangelho que não faz nada na vida daquele que crê. Esse é o Evangelho que faz nova todas as coisas. Vamos clamar ao Senhor. Deixa Ele tocar em você agora. Se você chegou enfermo, se você está sofrendo, se você precisa do poder, se você precisa da restauração, se você precisa da renovação de Deus na sua vida, Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer tocar onde somente o Espírito de Deus pode tocar, na tua alma, no teu coração, na tua vida. Oh, maravilhoso Deus, poderoso é o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus em cuja presença nós estamos. Oh, maravilhoso Deus, traz agora vida. Oh, meu Deus, que a tua palavra flua, Senhor, que o teu poder esteja agora, Senhor, na palavra que foi anunciada, a palavra, Senhor, que transforma, que renova, que traz de volta aquilo que foi levado. Em nome do Senhor Jesus, opera abundantemente, transforma o pobre, o cansado, o oprimido. Meu Deus, restaura. Oh, meu Deus, o poder da tua palavra, Senhor, já nos dias de Eliseu, quando aquela viúva não tinha esperança, apenas uma pequena demonstração da esperança, apenas uma pequena demonstração daquilo que viria no mundo, quando ela procura o homem de Deus e disse: homem de Deus, o meu marido te servia, ele era um homem temente a Deus e servia a Deus, e agora ele morreu, e as dívidas acumularam, e agora vão levar os meus filhos, os credores vão levá-lo como escravos. Que mais espera para uma mulher viúva, pobre e miserável como essa, que agora vai perder aquilo que tem de mais precioso, que são os seus filhos? Oh, mulher, o que tens na sua casa? Disse o homem de Deus: eu tenho nada, senão uma botija com uma pequena porção de azeite. Então, mulher, fecha a tua porta, empresta vasos e não poucos, e começa a encher todos os vasos com o teu azeite. Oh, meu Deus, aquela mulher encheu tantos vasos quanto tinha. Todos os vasos foram cheios com aquele azeite. Era uma pequena demonstração daquilo que viria,
porque quando Jesus vem e traz então agora a restauração, todos os cansados, todos os oprimidos, todos os fracos, todos os abatidos, venham a mim. Aquele que tem sede, vem a mim, e eu darei a ele a água, e aquele que beber nunca mais terá sede, porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Senhor disse: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Oh meu Deus, restaura os cansados, cura os enfermos, aquele que está na cama, aquele que não pode andar, aquele que não pode falar, que está na sua casa assistindo essa mensagem agora. Meu Deus, alcança, arranca, Senhor, tu tens poder, o teu evangelho tem poder para curar o canceroso, para arrancar, Senhor, oh meu Deus, atrofia, para arrancar a paralisia, para levantar, Senhor, todos os que estão amarrados pelas garras, pelas algemas do inferno. Meu Deus, liberta essa pessoa que ouve, liberta, Senhor, esse coração que está aprisionado. Meu Deus, coloca em liberdade os que estão cativos, os que estão presos nas drogas, os que estão presos no alcoolismo. Meu Deus, liberta agora, salva, perdoa-lhes os pecados e restaura essa família, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, toca nessas pessoas que aqui estão, os que estão desempregados, abram as portas por emprego, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, os que estão fracos, os que estão abatidos, recebam agora a unção do Evangelho, o poder do Evangelho, o poder de Cristo, o poder que vem da cruz, o poder que vem do sangue de Jesus, o poder que vem da glória de Deus, para tocar, para restaurar, para libertar, para transformar e para fazer nova todas as coisas. Oh meu Deus, que essa noite seja uma noite de curas, de libertação, de transformação, de milagres, de grandes feitos, em nome do Senhor dos Exércitos. Nós pedimos a tua bênção, a unção e a libertação que somente o Senhor pode realizar. Em nome de Jesus, vem agora a tua glória, vem agora a tua unção, vem agora o teu poder, vem agora o teu Espírito, Senhor, faz maravilhas sobre aqueles que ouvem, aqueles que creem nesse Evangelho, aqueles que recebem essa palavra, dá-lhes unção, dá-lhes poder, dá o livramento, opera milagres e maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus está aqui, e Deus também está com todos aqueles que ouvem e recebem este Evangelho. Basta crer, basta confiar, e basta saber, e dizer, como aquele cego disse, que nós possamos dizer, com experiência própria, como disse aquele cego: nunca se viu, desde que o mundo foi feito, alguém que faça tal obra, como essa que Deus está fazendo na sua vida hoje. Que você pode dizer, nunca ouvi falar, mas vocês vão ouvir falar de um Deus que faz maravilhas, que opera prodígios, que faz milagres, e que transforma a vida daquele que crê. Amém? Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, fortaleça a sua vida, fortaleça o seu coração, coloca de pé os que estão cansados, os fracos, os abatidos, os desanimados, que esse Evangelho traga força, que esse Evangelho traga unção, traga poder e traga autoridade espiritual para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Vamos encerrar? Não esqueça, hein, que sábado o ônibus sai daqui às 19 horas, rumo lá ao Novo Venzio, onde nós vamos ter uma noite de adoração, de celebração, pelo 11º aniversário da nossa igreja, lá naquele bairro, amém? Terminando o culto, o ônibus trarão os irmãos aqui de volta, aqui na nossa sede. Vamos encerrar? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo
esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém? Aplauda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que tem o poder, a autoridade e a vida. Em nome de Jesus. Seja louvado, seja Deus adorado. Em nome de Jesus. Amém.